Meus amados e queridos irmãos, graça e paz vos sejam acrescentados em Cristo. Bom, aqui é o pastor Elias, estou passando aqui para essa segunda parte, e conclusão sobre o podcast que abordamos o tema perdão, Falamos na primeira aula sobre o perdão, biblicamente falando, qual a definição de perdão no Antigo Testamento, qual a definição de perdão no Novo Testamento. Ainda falei com os irmãos, que eu achei muito válido uma das expressões que é usada no Novo Testamento, que é o deixar ir. Então, eu achei isso muito válido para a nossa vida, porque tem muita coisa ruim que a gente tem que deixar ir, E quando alguém faz algo ruim conosco, não guarde isso. Deixa aí. Não deixe o ruim que fizeram com você ficar com você. Não deixe que a atitude errada dos outros encontre abrigo no seu coração e você fique guardando, nutrindo aquele algo ruim, Então esse daí é uma expressão, de todas que eu li sobre a palavra lá no grego, a palavra no hebraico, do perdão. Eu acho que essa expressão do deixar ir, para mim, ela define de forma muito boa, muito boa. Ela coloca de uma maneira realmente que expressa o que nós devemos fazer. Aconteceu algo ruim, alguém fez algo ruim, deixe ir, perdoe, libere, deixe embora. Não guarda isso dentro de você, não. E abordamos na outra aula, teologicamente, sobre... Estou aqui refazendo com vocês, só dando uma recapituladinha, Mas na primeira aula fiz essa introdução. Depois falamos do primeiro ponto, que é como o nosso perdão está atrelado ao perdão que oferecemos. Aí citei os textos lá que Jesus coloca essa verdade, que o perdão que nós entregamos, ele tem que ser igual àquele que nós recebemos, e nós recebemos a medida enquanto perdoamos. Então o fato de não perdoar é algo grave, seja no ofertório, seja na adoração, seja na vida cotidiana, na comunhão com Deus, enfim. Aí depois abordamos o segundo ponto, que é a importância de liberar perdão, não guardar mágoa, rancor. Foi abordado com os irmãos. Terminei a aula, a primeira parte, falando um ditado que a falta de perdão, ou guardar mágoa, é como você tomar um veneno esperando que o outro morra, não é isso? E falei quanto isso é ruim para a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Pois bem, agora vamos começar a parte 2 e final desse estudo sobre perdão. E eu quero falar aqui alguns pontos medicinais, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar para a Bíblia de novo, ok? Mas eu quero falar aqui alguns pontos que a ciência médica confirmou, e eu vou ler os estudos aqui, que essa guardar mágoa, esse guardar rancor, tem algumas consequências graves para a nossa saúde física, emocional e mental. Você sabia disso? Guardar rancor, guardar mágoa, não liberar perdão, tem consequências na saúde física, mental e emocional. Veja você, que nós já falamos na outra aula, a questão de Deus perdoar nossos pecados conforme a gente tem perdoado, oração, vida com Deus, oferta. Falei na primeira aula com vocês aqui, eu falei não, nós lemos na Bíblia, falamos a importância de não guardar mágoa, de liberar e tudo mais. Aí agora eu quero te falar aqui
os estudos, alguns estudos só, que o guardar mágoa, guardar rancor, nutrir esses sentimentos tem consequências graves para a nossa saúde física, mental e emocional. Esse ressentimento crônico, né, desencadeia algumas respostas fisiológicas aí que prejudicam o nosso corpo, a nossa mente. E liberar o perdão, você vai chegar nessa conclusão, não só bíblica, mas também medicinal, que promove um bem-estar no nosso corpo. Vamos lá, então? Evidências médicas. Primeiro ponto aí que afeta, sistema imunológico. Um estudo publicado no jornal, aí agora eu vou ter que jogar todo o meu inglês aqui para atacar, né? Journal of Behavioral Medicine, não sei. Meu inglês. No ano de 2020, no ano de 2005, no ano de 2005, esse jornal aí, ele publicou um estudo que demonstra que a mágoa crônica eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que enfraquece o sistema imunológico, aumentando a suscetibilidade a infecções, gripes e até doenças autoimunes. Então esse estudo desse jornal em 2005, né, Behavioral Medicine, ele fala que pelos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse liberado do nosso corpo, isso enfraquece o nosso sistema imunológico. E aí é mais fácil a gente pegar infecção, gripe, doença autoimune. Agora você vê, guardar rancor, guardar mágoa, nutrir isso dentro de nós, faz a gente ficar com a imunidade baixa. Olha aí, se você que está me ouvindo agora nesse Spotify, você é cristão, você já vai liberar o perdão porque Cristo mandou. Ok, até aqui tudo bem, estamos fechados, né? Mas se você não é cristão, você já pode pegar até pelo lado medicinal. Será que esse pessoal que vira e mexe está passando doente, está mal e tudo mais? Pode ser falta de vitamina, pode ser, né, uma alimentação, exercício físico, etc, mas também pode ser mágoa, rancor. A pessoa sai de uma mágoa, cai na outra, sai de um rancor, cai no outro. E isso daí afeta o seu sistema imunológico, mas afeta também a saúde cardiovascular. Olha, pesquisas da American Psychological Association, agora acho que eu falei melhor, hein? No ano de 2011, mostram que a raiva e o rancor estão associados a um risco 20% maior de hipertensão, doenças cardíacas, devido à ativação constante, né, do sistema nervoso simpático, que eleva a pressão arterial e sobrecarrega o coração. Isso daqui, obviamente, eu não precisava nem trazer esse dado aqui dessa American Psychological Association, eu não precisava nem trazer esse dado para você, porque assim, obviamente, se você um dia já ficou nervoso, já cirou, ou até mesmo já guardou rancor de alguém, você sabe que seu coração fica pesado, você fica triste, dói o peito, você sabe, coração acelera, você não tem paz para ver um filme, para deitar, para levantar, para ir fazer alguma coisa. Então, nutrir esse sentimento dentro de você é horrível, é horrível. Esse rancor, essa mágoa, essa raiz de amargura, né, porque está muito ligado a isso. Está muito ligado a essa tristeza, esse algo ruim, né, que fica dentro de você. E quanto mais você se ira e fica nervoso, mais mexe na sua pressão. Aí olha para você ver, hein? Uma coisa que começa meio que emocional, né, espiritual, começa a afetar também o corpo. E se a pessoa já tem pressão alta, hipertensão é um perigo, né? E se ela então
Se ela, então, já tem, já é um perigo. Imagina se não tem, pode começar a ter. Então, é algo para a gente fazer uma atenção grande. Outro ponto que a medicina fala, saúde mental. A Mayo Clinic, em 2020, relata que guardar mágoa contribui para ansiedade, depressão e transtornos de estresse pós-traumático. O ato de ruminar sobre ofensas mantém o cérebro em um estado de alerta, aumentando a produção de neurotransmissores relacionados ao estresse. Olha para você ver, eu citei na outra aula, né, o texto de Provérbios, onde que fala que a pessoa que fica voltando a questões, né, ruminando questões, guarda-se o rancor, guarda-se a raiz de amargura e fica ali, né, resmungando, remoendo, sabe, murmurando aquela coisa, blá, 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 toda hora voltando naquela situação, sabe, não libera, não deixa ir, não arranca do peito, não pede para Deus, Deus tira de mim, acabou, tá perdoado, tá livre, acabou. Não, fica remoendo, né? E isso pode provocar ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Olha para você ver o quão ruim é ficar guardando rancor, guardando mágoa, sabe? E fora o que eu citei também na outra aula, porque nós estamos falando aqui de ansiedade, depressão, né? Estresse. Gente, a pessoa fica remoendo, tem pessoas que ficam exatamente como eu falei com vocês, ficam paranoicos. Tem pessoa que guarda rancor, guarda mágoa, que a pessoa fica paranoica. Paranoica, tudo que fala é para ela, tudo que acontece é para ela, aconteceu algo e foi para mim. Paranoica. A saúde mental da pessoa começa a entrar em parafuso, em choque, porque guarda mágoa, guarda rancor, guarda ferida, deixa o sol se pôr sobre a ira. O diabo acha vazão, você entende? E a pessoa vai ficando, desenvolvendo quadros de ansiedade. Aí a pessoa não consegue mais dormir à noite. Não consegue mais dormir à noite, não consegue mais ter paz, não consegue mais ter tranquilidade. Olha para você ver. Tudo efeito de guardar mágoa, guardar rancor, raiz de amargura, que a Bíblia chama. Vamos continuar. Além desses efeitos aqui que eu citei, além desses efeitos que eu já citei no sistema imunológico, na saúde cardiovascular, no coração, né? Na saúde mental, a medicina fala dos efeitos fisiológicos. Segundo a Harvard Medical School, esse aqui meu inglês, que maravilha, eu vou falar de novo, hein? Harvard Medical School, de 2019, eles falam que a mágoa pode causar sintomas como dores de cabeça crônica, insônia, dores musculares, especialmente da região cervical, e problemas digestivos como gastrite, devido à liberação de categolaminas, que é uma adrenalina e uma noradrenalina. Olha para você ver, olha os efeitos fisiológicos que pode gerar. Olha que eu acabei de falar, né, que a pessoa às vezes não consegue nem dormir. Ó. Dor de cabeça crônica, insônia, dor muscular. Olha para você ver. O corpo começa a ser afetado pelo sentimento que está dentro do coração. Olha o que essa mágoa vai causando na pessoa. O que esse rancor vai causando na pessoa. Doenças crônicas. Gente, a pessoa vai ficando com insônia, não dorme mais. Deita na cama, pensa na mágoa. Deita para dormir, pensa no rancor. Pessoa levanta pela manhã, ela já pensa no rancor, na mágoa. Pessoa não tem paz para tomar um café da manhã. Não tem paz para fazer uma caminhada, para
aproveitar o dia, para passar um dia com a família, para, sabe, mágoa, rancor. Quando começa a desconectar um pouquinho, vê a pessoa, que ela está guardando mágoa, quando vê a pessoa, já fica de novo entristecida, nervosa, magoada. Entende o problema, a complicação? Dores, especialmente na região cervical. Olha aí, problemas digestivos. A pessoa começa a ter gastrite. A pessoa começa a ter problemas, sabe? Vira uma úlcera se não tratar. Olha para você ver. O último ponto aqui que eu vou citar. Os benefícios do perdão. Esse aqui, ó, é um estudo do Journal of Health Psychology de 2016. Esse estudo encontrou que indivíduos que praticam o perdão têm 30% menos probabilidade de desenvolver depressão, além de apresentar melhor qualidade de sono e maior resiliência emocional. Queridos, ó, um estudo, hein? Isso aqui não é versículo bíblico, não. Um estudo lá desse Journal of Health Psychology que fala que tem 30%, quem libera perdão tem 30% menos probabilidade de desenvolver depressão, tem maior qualidade de sono. Irmãos, a pessoa, ela só de ter a paz, a tranquilidade de você deitar à noite tranquilo, viver a vida tranquila. Eu falo com os amados que estão aqui, nessa segunda parte, não é sobre, eu falei isso já na primeira, vou refrisar porque é importante, não é sobre a pessoa, o perdão não é sobre a pessoa, o perdão é sobre você, não é sobre, eu vou lá, né, me reconciliar, eu vou lá pedir perdão, eu vou estar me rebaixando, eu vou estar me humilhando, eu vou estar, né, me jogando para baixo, isso é inadmissível, isso é impossível. Como é que eu vou lá me sujeitar a essa situação? Né? Eu vou lá, a pessoa vai me olhar, tá vendo, isso aí mesmo, reconheceu. Só que não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre, primeiro, quão cristão você é. Segundo, para quanto tempo mais você vai querer ficar levando esse fardo, carregando essa mala, esse caixão nas costas, esse piano nas costas? Quanto mais tempo você vai ficar andando com esse peso na alma? Quanto mais tempo você vai ficar caminhando com essa situação? Sabe, o perdão não é sobre a pessoa se sentir melhor, é sobre você revelar a Cristo, né? Primeiro ponto, e sobre você se sentir melhor. É um peso que sai das suas costas, é um peso que sai de cima de você, sabe? Então, assim, olha para você ver, quem pratica o perdão, né, a medicina, ela só vai reforçar o que a Bíblia já falou. O perdão é um ato de libertação. E que liberta, quem perdoa. Beneficia corpo, mente, espírito. Jesus mandou. Sabe, esse ato de guardar mágoa e ficar abraçado com a sua razão, com o seu eu, com o seu ego, irmãos, isso aí é ingerir um veneno lento que vai te matando pouco a pouco. Afeta a sua vida com Deus, afeta. E muitas pessoas se enganam. Não, eu já perdoei, tá tudo certo, e se enganando. Que não, porque eu já perdoei, eu sou profeta de Deus, eu não compactuo com o que está errado, veja lá se eu vou lá me reconciliar e perdoar, a pessoa está errada, a pessoa fez errado e não sei o que. Mas o perdão não é sobre o outro, é sobre nós. Essa mágoa é um veneno lento que as pessoas vão tomando, enquanto perdão, irmãos, é um remédio
que restaura não só a nossa alma, mas também o nosso corpo. Sabe, é muito benéfico a gente trazer isso para a nossa vida cotidiana. Sabe, quantas pessoas têm dificuldade de pedir perdão? Tem pessoas que têm dificuldade de falar eu te amo. E tem pessoas que têm uma extrema dificuldade em pedir perdão. Extrema. A pessoa erra, né? Ela erra com alguém, às vezes erra com o marido, erra com a esposa, erra com alguém. A pessoa faz tudo, compra chocolate, buquê de flor, perfume novo, né? Às vezes é funcionário, aí compra um agrado, né? Aqui na Bélgica, né? Dá um Monster, um Red Bull. Quem trabalha na obra agora vai ouvir, vai entender a referência. E dá um Red Bull, dá um Monster, né? Faz um agrado, dá um presentinho e não sei o quê. Tudo para tentar fugir do pedido de perdão. Tem pessoa que vai pedir perdão, pede perdão por mensagem. No WhatsApp, mensagem no celular, escreve no papel, tudo porque não quer chegar, olhar no olho e pedir perdão. Tem dificuldade, extrema dificuldade em pedir perdão. Irmãos, se você não pegou o conselho da primeira aula, eu vou reprisar ele com você. Quando acabar essa parte 2, procure alguém que você precisa fazer isso. Você viu a régua que Jesus colocou na última aula pra gente? Foi Jesus colocou, viu? Não é eu não. Se você, vou ficar com raiva do pastor. Não fica, não. Eu tô lendo o que Jesus falou. Tô só repetindo aqui o que ele falou. O que Paulo falou também. For para ficar com raiva, fica com raiva de Jesus e de Paulo. Não tem nada a ver com isso. Mas você viu o padrão que Jesus colocou? A régua? O que ele falou conosco aqui na última aula? Se você tem algo contra a pessoa, vai lá, reconcilia, pede perdão. Agora, se você sabe, é o segundo padrão que ele colocou, se você sabe que alguém tem algo contra você, vai lá também e se reconcilia. Agora, não é um padrão? Você quer o resumo da ópera? É para a gente viver em comunhão. Esse é o resumo da ópera. O que Jesus está falando aqui no Evangelho é que não importa, Jesus não quer saber, meu amigo, quem está certo, quem está errado. O nosso dever como cristão é liberar perdão, é pedir perdão, é perdoar. Esse é o nosso dever como cristão. Se Jesus joga esse padrão, se você tem algo contra, vai lá e reconcilia. Aí ele joga o outro lado. E se você sabe que alguém tem algo contra você, também vai lá e pede. Olha o padrão. Jesus não quer saber quem está com a razão, quem está certo, quem está errado. Ele fala assim, olha, tem que ter comunhão. Vocês têm que andar perto, tem que andar junto. Olha aí, que padrão, que nível. E o próprio Jesus fala, né? Aquilo que vocês querem que os homens façam com vocês, façais vós primeiro. Nossa, eu gostaria tanto que fulano viesse cá me pedisse perdão. Vai lá então você primeiro e faz. Gostaria que fulano fosse assim assado. Vai lá e faz você primeiro. Eu vejo na igreja que tem muitas pessoas que falam assim, eu vejo erro, a pessoa erra, fulano erra, ciclano erra, eu não vou ficar nesse meio, né? Eu já vi pessoas falando assim, a igreja é muita gente mentirosa, falsa, hipócrita, eu não gosto de estar nesse meio, eu gosto de ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa, eu tenho meus padrões, a minha ética, e a pessoa quer sair da igreja. Eu falo, não, pelo contrário, você que tem que ficar aqui, ué. Se você está falando que você tem esse padrão, né, top, então você tem que ser exemplo. E o que Jesus está falando é exatamente isso. Aquilo que você quer que a pessoa faz, vai lá e faz você primeiro. O outro não teve a capacidade de fazer, de ser daquele jeito, então vai lá você e ensina.
ensina com atitude, ensina com atos o que deve fazer. Vou citar uma frase aqui do Dietrich Bonhoeffer, né, no livro A Vida em Comunidade, do ano de 1939, antigo, hein? 1939. A frase do Dietrich é a seguinte, abre aspas, a mágoa é um veneno que corrói o coração, o perdão é a cura que restaura a alma e o corpo para a glória de Deus. Fecha aspas. Então, como eu disse na outra aula, é um veneno que a gente toma. A mágoa é um veneno que a gente toma pensando que o outro vai morrer. Aí a gente pensa, eu vou ficar carrancudo, eu vou ficar de cara fechada, eu vou ficar... Toda hora que olha para a pessoa está de cara fechada, sobrancelha flexionada, e eu tô toda hora que olha para a pessoa está de cabeça baixa, tá com aquela cara de poucos amigos. Tá. Isso aí é bom para quem? Né? E a outra pergunta é válida. E é mal para quem? É mal para você. Aí a pessoa, ninguém chega para ser seu amigo, porque toda hora você está com a cara feia de poucos amigos, nutrindo um sentimento que só traz pontos negativos. Bom, até aqui os 26 minutos, eu imagino que você tenha entendido. Eu espero, né, ter feito entender, colocado bastante conteúdo aqui para você. Isso aqui é só alguns, tá, irmão? Se pesquisar, você acha mais sobre os efeitos da mágoa e do rancor no nosso corpo. E agora eu quero te convidar a nós irmos para o quarto ponto, que já vai ser também a conclusão dessa aula, tá? E eu quero que você faça muita atenção agora, tá? Se ajeite aí. Se você está na cadeira, se ajeite na cadeira. Se você está ouvindo no fone de ouvido, às vezes trabalhando, fazendo alguma coisa, ajeita o fone aí na orelha, porque esse quarto ponto aqui, eu deixei o melhor para o final. Exemplo, tá com a caneta e papel para anotar? Anote aí. Exemplos bíblicos de falta de perdão e justiça própria. Vou ler de novo. É o quarto ponto e conclusão. Exemplos bíblicos de falta de perdão e justiça própria. Meus irmãos, eu vou até beber uma água. Meu Deus. Maravilha, voltei. Bebi uma água, né? Porque agora eu vou até molhar a garganta mesmo. A Bíblia apresenta para nós, né? A Bíblia nos diz alguns exemplos de pessoas que eu quero compartilhar com você aqui agora, que escolheram guardar a mágoa. Você sabia disso? Ajeita o fone na orelha. Tem pessoas na Bíblia que escolheram guardar mágoa ao invés de perdoar. Escolheram buscar fazer vingança, fazer a justiça própria, ao invés de perdoar. E você vai ver aqui que todas elas sofreram consequências devastadoras. Nós vamos analisar aqui cada caso, né? Nós vamos analisar aqui cada caso. Você vai ver aqui que o que acontece, né? Porque às vezes, vamos dizer, você já ouviu a primeira parte inteira, glória a Deus pela sua vida. Vamos dizer que você está nessa segunda parte, mas até agora você ainda está irredutível, né? Aquele meu parente fez algo comigo, aquele meu amigo, aquele irmão da igreja que eu congrego fez uma coisa que é inadmissível. Inadmissível, e você está aí, né, atrelado à mágoa, ao rancor e não quer abrir mão de jeito nenhum. Bom, vamos lá? Vamos citar os exemplos aqui das pessoas que escolheram guardar a mágoa, né, a nutrir essa mágoa e buscou a vingança e a justiça.
certo? Eu vou citar aqui o primeiro caso, é Aitófel. Aitófel. Pastor, aonde que eu encontro esse sujeito na Bíblia? Anote aí, 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 12. Também em 2 Samuel, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 4. E 2 Samuel, capítulo 23. Tá? Quem era Aitófel, pastor? Aitófel era conselheiro de Davi. Guardou rancor, ele guardou uma mágoa de Davi. Por quê? Aitófel era possivelmente avô de Batseba. Ó, peraí. Aitófel era conselheiro de Davi. Vamos montar essa história na sua cabeça aí. Ó. Aitófel era conselheiro de Davi. Para você ter ideia, ele era um conselheiro tão bom, tão bom, que a Bíblia vai falar que os conselhos dele era como se fosse algo assim, inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Por exemplo, 2 Samuel 16, 23. O conselho que Aitófel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitófel, tanto para Davi como para Absalão. Então, olha para você ver. O homem era um conselheiro que era como se fosse, a palavra dele era como se fosse uma resposta, né, de Deus para as pessoas. Olha como o conselho dele era bom. Tá? Esse aí era Aitófel. Então ele era conselheiro de Davi, muito bem quisto, né, muito bem quisto. E Aitófel era pai de Eliã. Né? Se você ver 2 Samuel 23, 34, ele era pai de Eliã. E Eliã era pai de Batseba. Então, possivelmente, você vê na história, né, a Bíblia ela não dá esse momento exato que Aitófel muda. Porque Aitófel, veja bem, ele é conselheiro de Davi, ele é muito íntimo de Davi, tanto é que alguns biblicistas afirmam que no Salmo 55, versículo 13 e 14, no Salmo 55, versículo 13 e 14, alguns biblicistas falam que esse versículo aqui que Davi fala é sobre Aitófel. Os versículos é assim, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos consultávamos na casa de Deus. Esse texto, embora Davi aqui não citou o nome de Aitófel explicitamente, muitos intérpretes colocam essa pessoa aqui que Davi citou como Aitófel, né? Que eles iam se consultar diante de Deus e era um amigo íntimo. Então, veja bem, vamos montar essa história aí na sua cabeça para você chegar onde que eu quero chegar. Como que esse sujeito, que era amigo íntimo de Davi, que vivia perto de Davi, que era conselheiro principal de Davi, né, dava os principais conselhos para Davi, era um conselheiro a nível de ser praticamente, o conselho do cara era como se fosse uma consulta a Deus, uma resposta de Deus. Então, pense você o nível de excelência, né, de sabedoria que Aitófel tinha. Agora, como que esse cara deixou esse lugar? É aí que nós montamos a história. Como ele era avô de Batseba, num certo momento, Davi está lá na varanda, né? Aí você já conhece a história. Davi está na varanda, vê a mulher se banhando, deseja ela, cobiça, traz ao palácio, tem relações, cai com Batseba, depois ela descobre que está grávida, conta para Davi. Davi arma aquele plano que todo mundo já conhece para Urias dormir com ela, ele não dorme, pede para voltar no campo de batalha.
E aí Davi, então, fala, não, vou fazer algo melhor, então. Vou pedir para colocar ele num lugar da batalha, que a morte é certa. Coloca, Urias morre. Quando Natan chega e explana, todo mundo ficou sabendo. Pecado de Davi. Todo mundo ficou sabendo o que Davi fez. Batseba depois perde o filho, aquela coisa toda. Mas todo mundo ficou sabendo, inclusive quem? Aitófel. Então Aitófel ficou sabendo o que ele fez com a neta, de como Davi usou a neta, né? E como Davi matou o marido dela. Aí que tá. Aitófel nutre uma mágoa, um rancor de Davi. Aquele que era, né, o melhor amigo, agora Aitófel começa a guardar um rancor dentro dele. Certo? Aitófel começa a nutrir esse desejo de vingança. Aitófel aproveita da situação que Absalão se levanta. Quando Absalão, que era filho de Davi, né, se rebelou contra Davi, seu pai, quando ele se rebelou contra Davi, seu pai, Aitófel, pronto, se juntou a ele. E Aitófel se juntou a ele traindo Davi para poder buscar o quê? Vingança, justiça. Ele falou assim, não, vou fazer a coisa acontecer. Olha para você ver onde isso vai dar. Aitófel chega num certo momento que ele aconselha Absalão. Ele fala assim, olha, vamos pegar agora e vamos lá dar um jeito em Davi, enquanto Davi ainda está fraco. Então vamos lá, vamos dar um jeito, vamos resolver essa situação e já vamos matar Davi, certo? E pela mão de Deus, Uzai, que é um outro conselheiro, dá um conselho, fala, não, ô Absalão, não vai não, vamos esperar um pouquinho mais, vamos fortificar um pouquinho mais. E Absalão deixa de ouvir Aitófel para ouvir Uzai, que já era uma intervenção de Deus, que realmente, se Absalão fosse naquele momento, ele mataria, né? Mataria Davi, devastaria tudo, Davi já estava abalado. Então, olha para você ver, que Aitófel, quando tem o conselho renegado, né, Absalão não ouviu o seu conselho, ele se entristece, vai até a sua região, né, que é Giló. Ele vai até essa região e ele faz o quê? Ele organiza seus negócios, se enforca, ele se mata. Olha, veja bem, dentro da igreja, nós temos muitas pessoas igual a Aitófel. Muitas. Pessoas que quando o conselho não é ouvido, ele quer se matar. Quando a palavra dele não é a final, ele quer se matar. Ele quer sair da igreja, ele quer abandonar tudo, ele quer largar. Isso aqui é um ponto. Segundo, tem muitas pessoas igual a Aitófel que querem julgar um pecado que Deus já está julgando. Ó, atenção, vou falar de novo. Tem muitas pessoas igual a Aitófel, que quer julgar um pecado que Deus já está julgando. Porque a consequência na vida de Davi já foi imediata. A primeira delas foi o menino morrer. E logo depois já veio vindo uma consequência atrás da outra. Absalão era outra consequência. Deus já estava trazendo consequência na vida de Davi, mas tem muito Aitófel que não quer deixar Deus trazer a consequência, não quer deixar Deus trazer a colheita. Não, Aitófel não. Aitófel quer ir lá fazer a colheita acontecer. Isso é fruto do rancor, da mágoa. A Davi fez isso com a minha família, com a minha neta, com o marido dela. Eu vou vingar, eu vou fazer acontecer. O que tem de Aitófel dentro da igreja? Que não quer deixar Deus dar a justa medida de retribuição. Não. Ele quer ir lá dar. Se tem uma coisa que eu digo para vocês aqui nessa parte 2 do podcast, é o seguinte, irmão, você não precisa fazer justiça. Você não precisa trazer colheita.
Você não precisa fazer vingança. A vingança pertence ao Senhor. O que tem de gente, meu irmão, que quer fazer vingança, quer fazer a pessoa pagar. Não, eu vou lá fazer. Que a pessoa fez isso contra mim? Eu vou lá, eu vou trazer a justiça. Querido, quando você fala, Deus se cala. Quando você faz, Deus retém. Vou te falar mais uma. A igreja tem dono. Vamos falar de igreja? A igreja tem dono. Não, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Você não tem dono, não? Você não tem dono? Você não tem Deus na sua vida? Você não tem Deus na sua vida? Você não tem dono? Irmãos, nós vamos virar agora uma igreja que nós estamos fazendo a nossa justiça? Hã? Nós estamos fazendo agora a coisa acontecer? Agora é a que se faz, é que se paga? É a gente que paga? É a gente que faz a coisa acontecer? Não, nós somos olho por olho, dente por dente. Não, a pessoa fez isso aqui, eu vou lá fazer ela pagar. Ah, é assim agora que vai acontecer? A igreja tem muitos Aitófel dentro da igreja. Primeiro que você quer condenar um pecado que Deus já perdoou. Já vamos começar por aí. Porque se Davi continuou no trono, se Davi não foi tirado o Espírito Santo dele igual foi tirado de Saul, Deus já perdoou. Tem muito Aitófel que quer julgar pecado que Deus já perdoou. Irmão, Deus não vai julgar pecado pela tua mágoa, porque você não gostou, porque você ainda está magoadinho. Se aquela pessoa que errou se arrependeu do pecado, Deus derrama graça, misericórdia e já perdoou o pecado. E você continuar magoado não vai fazer nada mudar, meu amigo. Deus já perdoou a pessoa. Então você querer condenar, ei Aitófel, escuta Aitófel, você querer condenar um pecado que Deus já perdoou não vai mudar o fato que ele já perdoou. E a sua mágoa, meu amigo, não vai mudar nada, a não ser a sua vida. A consequência do pecado de Davi, Deus já estava punindo Davi. Mas Aitófel foi buscar vingança, Aitófel foi buscar justiça. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Isso gerou morte. Aitófel foi lá e se matou. Eu já digo para você aqui, você está procurando justiça própria, você está procurando pagar, né, o mal com o mal e aquela coisa toda, você já vê que você está totalmente fora da Bíblia, né? Você já vê que você está totalmente errado. Totalmente errado. Acabei de citar mais um versículo aqui, que é não pagar o mal com mal, é pagar o mal com bem. Né? Citei mais um aqui de graça. Você já vê que na Bíblia você está totalmente fora. Você pode ser talvez islâmico, hinduísta, budista, cristão você não é. Se você está querendo pagar com a mesma moeda, cristão você não é. Se você não libera perdão, cristão você não é. Não fala assim, pastor. Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Opa, eita. Tá vendo? Se você não segue isso daqui, que é amar teu inimigo e orar por quem te persegue, o inimigo, hein? Não tô nem falando do irmão em Cristo, da sua igreja. O inimigo, você tem que amar. Não é hipocrisia, não. Não é amar com hipocrisia, não. Amar o inimigo e orar por quem persegue. E não é orar para Deus matar o sujeito, não. É orar para Deus abençoar ele. Se você não faz isso daqui, você pode ser tudo, meu irmão, menos cristão. Desculpa eu te falar isso assim tão abertamente, mas é verdade. Se você não obedece isso aqui, você não é cristão. Dobra teu joelho, ora, entra em confronto com Deus, que ele tem que te mudar, quebrar o teu eu, o teu ego, quebrar a soberba, quebrar essa prepotência. Você tem que chegar nas pessoas, sim, que te ofenderam e pedir perdão. E vai ficar por isso mesmo? Aitófel, Deus vai trazer a consequência. Deus traz a colheita. A Bíblia diz assim, olha, não se escarneçam. Deus, não duvidem, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente colherá.
tá? Você não precisa trazer colheita, não. Colheita é Deus que vai dar. Justiça é Deus que vai dar. Consequência é Deus que vai dar. E se Deus também decretar que não vai ter consequência, acabou, tchau. Se Deus falar assim, não vai ter consequência, amém. Mas a sua parte é perdoar e deixar ir. É liberar. Tem muito Aitófel morrendo. Porque está querendo buscar vingança. Porque está querendo buscar justiça. Você viu que Aitófel foi fazer isso tudo. Na vida de Davi não mudou nada, porque depois Davi mudou pro trono, voltou para o trono. Mas Aitófel morreu. Morreu não, se matou, é pior ainda. Quando você tenta buscar justiça e vingança, a única coisa que você consegue é se matar espiritualmente. Essa palavra é pesada, né, irmão? Desculpa, mas é verdade. A única coisa que você consegue fazer é se matar espiritualmente. Para de querer buscar sua justiça, sua verdade. Faz o que Jesus te mandou. Cara, mas Davi fez isso com a minha neta. Vai lá e perdoa o cara. Vai lá e perdoa o cara. Porque senão você vai terminar se matando, Aitófel. Aitófel é o tipo de crente que se mata com a própria mão. Não seja como Aitófel. Siga o evangelho. Vamos para um segundo exemplo aqui. Os irmãos de José foram movidos por inveja, guardaram o rancor por causa dos sonhos de José, né? Venderam ele como escravo em vez de perdoá-lo. A mágoa causou uma divisão na família, sofrimento. Mas lá na frente, Gênesis 50, versículo 20 e 21, José podia ter punido. Podia ou não podia, irmão? Podia ou não podia? É aqui que eu estou falando. Eu quero que você me ache essa base bíblica aonde que você está certo em não perdoar uma pessoa. Aonde que você está certo em, tendo a opção de perdoar, você mostrar juízo e condenação. Eu quero que você me mostre que Bíblia que você está lendo. Porque José perdeu anos da vida dele. José perdeu anos da vida dele por causa da traição dos irmãos, por causa das entregas, por causa dos irmãos vender ele como escravo. Ele perdeu anos da vida dele. Aí de repente Deus vira, né, a situação e ele está lá governador. Quem vem na frente dele? Os irmãos. Ah, meu irmão. Você acha que a mão desse cara não tremeu de ódio, de raiva? De falar, meu amigo, agora esses caras vão pagar com juro e correção monetária. Ó, você que está ouvindo esse Spotify até agora, 48 minutos. Dinheiro você recupera. Recupera ou não recupera? Recupera. Carro, recupera. Casa, recupera. Você consegue recuperar tempo? Ó, José virou governador, recuperou todo o dinheiro que ele talvez nunca ia ter na vida, agora começou a ter condições, honra, o nome abaixo do faraó era o nome dele. Olha, o que ele tinha perdido, ele recuperou. Mas e o tempo? Ele recuperava? O tempo ele recupera? Os anos que ele perdeu da vida dele por causa da traição dos irmãos? Ele podia optar, ele poderia optar pela justiça, pela vingança. Não, eu vou fazer vingança. Mas o que ele fez? Ele perdoou os irmãos. A vingança gera morte para você, Aitófel. Acorda. A vingança gera morte é para você, não é para a pessoa que errou. O chamado de Deus para você é perdoar. Vou te dar mais uma base bíblica aí. Já não basta as outras 50 que eu já dei. Vai mais uma. Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Eu vou abrir isso aqui na Bíblia, meu irmão. Eu vou abrir aqui que eu quero ler esse texto com você. Que esse aqui é demais. Esse aqui é demais. Talvez você tá até agora falando, nossa, mas o pastor não vai citar aquela base? É essa daqui, eu vou citar agora. Ó. Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18... deixa eu ver, Mateus 18, 21 e 22. Olha isso aqui. Então Pedro se aproximou de Jesus, perguntou, Senhor,
quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Olha para você ver. Pedro, ele pergunta, né? Pedro, ele pergunta, você acha que é só agora que tem crente esperto que fica dando argumentozinho para fugir de Jesus? É desde essa época. Olha aqui, Pedro pergunta, vou até beber uma água. Pedro pergunta, quantas vezes que eu tenho que perdoar alguém que peca contra mim? Só que ele é esperto, ele é espertinho, ele é espertinho. Ele já joga uma medida que para ele é uma medida altíssima. Ele já joga uma medida que para ele é algo assim. Nossa, se Jesus me pedir aqui algo extraordinário, ele vai falar isso aqui. Aí ele joga a medida. 7 vezes? Ele já joga a medida que ele acha assim, cara, já vou jogar lá em cima já. Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí quebra. Aí quebra, né, Jesus? Como assim? Como assim? Eu vou jogar lá. Pois é. Então ele na esperteza dele jogou 7 vezes achando que já era muito. Jesus soltou e fala assim, não, mas 70 vezes 7. Não tem. E detalhe, isso aqui é uma figura de linguagem, tá, meu amado? Antes que você pega a calculadora, coloque 70 vezes 7, veja o resultado e já fique com aquilo ali na mente. Nossa, vou já ficar aqui programado, né? Porque quando alguém errar comigo, chegou no número tal, eu já paro de perdoar. Isso é uma figura de linguagem que Jesus está falando, é que não tem número, não tem quantidade. O chamado do cristão é sempre perdoar. Ó, vamos citar mais um caso aqui de alguém que preferiu o rancor, né, a mágoa, Saul. Saul consumido pela inveja, né, contra Davi, rancor. Ele guardou esse rancor contra Davi pelo sucesso que Davi teve. Né? Pelo sucesso que Davi teve, pela capacidade que Davi tinha, ele guardou um rancor, ele nutriu uma inveja no coração. E tem gente que guarda isso dentro do coração, dentro da igreja. Uma mágoa, uma inveja, um rancor. Só porque Davi foi lá e matou o gigante. E Saul, por conta disso, esse rancor e essa inveja levou a Saul a tentar matar várias vezes Davi, recusando-se perdoar. Né? Perdoar Davi era uma afronta. O rancor que Saul tinha levou ele a uma paranoia e uma desobediência a Deus e a destruição espiritual dele. Eu estou falando com você, nessa parte 2, que a vingança e o rancor, ela só destrói você. Ela só destrói você. Olha, eu citei aqui os casos, estou citando, né, os casos da pessoa que guardou o rancor e a inveja. É só pessoa que se dá mal. É só a pessoa que se dá mal. Vamos. E no final, né, 1 Samuel 24, do 10 ao 12, do mesmo jeito que aconteceu na história de José, aconteceu com Davi. Quando ele tem a oportunidade de matar Saul. Cara, o cara tá tentando matar ele de qualquer jeito. Se ele mata Saul ali, ele ia falar o quê? É legítima defesa. É ou não é? Concorda comigo? Legítima defesa. Você acha que os valentes de Davi é contra Davi? Eu vou falar, parabéns, isso mata mesmo. Eu imagino até que se Davi olhou para trás, tinha gente fazendo sinalzinho da faca passando na garganta. Mata, mata, acaba com isso logo. Se Davi conta o que Saul estava fazendo com ele e fala assim, eu matei ele, oxe, todo mundo ia defender Davi. Ia ou não ia, irmão? Ia ou não ia? Todo mundo ia defender Davi. Todo mundo ia bater palma para Davi e falar, isso aí mesmo, cara, tem que matar mesmo, o cara tava tentando te matar, você tá certo. Mas é aí que eu tô te dizendo, meu irmão, nesse final de segunda aula. Ou você segue a sua razão, ou você segue o que a Bíblia manda. Ele poderia matar, estaria certo. Mas ele preferiu poupar a vida de Saul.
Ele perdoou Saul. O cara tá tentando matar ele, mas ele perdoou, ele deixou ir. Libera. Ah, irmão, libera. Olha o fim de Davi, olha o fim de Saul. Perdoa. Fica com essa mágoa no coração não, irmão. Fica com essa mágoa no coração não. Sabe, isso só leva à sua ruína. Você quer ver mais um exemplo? Caim. Caim teve uma inveja da aceitação da oferta de Abel. Guardou esse rancor, guardou essa inveja. Isso tomou ele até chegar o momento que ele foi e assassinou o irmão. Ele foi lá, então o dele que é o bom, então vou matar ele, não vai ter mais ninguém, vai ter só o meu. Caim é o tipo de cristão que Deus não pode elogiar ninguém, tem que elogiar só ele. Se citar, olha, eu já passei uns momentos assim, hein? Graças a Deus, a coisa está melhorando. Mas eu já passei um momento, uma situação dessa, que se eu citasse o nome de um obreiro, eu tinha que citar de todos. Se eu elogiasse alguém, eu tinha que elogiar todo mundo. Por quê? Porque todo mundo já ficava ressentido, constrangido. Isso é o crente Caim. É o crente Caim. É o crente que se Deus não elogiar ele, acabou o mundo. Se Deus elogiar Abel, tem que elogiar Caim. Se Deus não elogiar Caim, elogiar só Abel, Caim mata Abel. Tem que citar o nome dele. Caim começa a ser envenenado por essa inveja, esse rancor, essa mágoa, essa raiz de amargura. E vai até ele matar o irmão. Vai até ele matar o irmão. Olha para você ver. Eu tô te dizendo, né, eu disse na outra aula, aliás, eu disse no outro podcast que eu falei aqui sobre fofoca. Depois, se você não viu, veja lá. Eu falei que no Antigo Testamento a coisa complica um pouquinho, né? Porque, por exemplo, quando você abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, 21 e 22, Mateus 5, 21 e 22, você vai ver que Jesus compara a ira não resolvida ao assassinato. Olha, ensinando que o rancor é o início do caminho destrutivo, né? O perdão em vez da vingança é o caminho para a vida. Eu vou ler esse texto aqui, Mateus 5, eu vou abrir com você aqui. Se você pode anotar, anote, se não, se você tiver a Bíblia, abra, se não, escute aí que eu vou ler aqui, ó. É Mateus 5, 21 e 22. Vamos ver aqui. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Ó, isso aqui é Jesus falando como é que era na antiga aliança, certo? Ó, não mate, tal, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Aí olha a sequência, qual é a sequência? Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de alguém, que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, e então volte e apresente a oferta. Agora olha para você ver, O homicídio no Antigo Testamento é você assassinar alguém. Mas agora, se você tem uma questão mal resolvida, se você se irou contra alguém, se você chamou alguém de estúpido, se você falou... O que é chamar alguém de estúpido? Falar algo que não devia. Você já está sendo réu de julgamento. E Jesus fala, não, nem oferte, vai lá consertar primeiro. Olha para você ver. Talvez você, né, glória a Deus por isso, né, você não está matando ninguém, né, assassinando ninguém. Mas agora olha a régua que o Novo Testamento coloca. Essas palavras mal faladas, o rancor, a mágoa, a inveja, essa raiz de amargura,
ela vai te levar à destruição. Qual que é o fim de Caim, irmão? Caim teve o quê? Uma bênção, foi uma prosperidade. Caim foi amaldiçoado por Deus. Você está entendendo onde que eu estou falando? Esses sentimentos de inveja, mágoa, rancor, isso não te leva para nenhum lugar bom. Pelo contrário, isso causa morte. Os exemplos que eu acabei de citar aqui é só para reforçar que é mágoa, quem busca justiça própria, quem busca fazer a vingança, só leva você à destruição espiritual, emocional, relacional. Coisa ruim é estar do lado de gente amargurada, magoada, sabe? Tudo tá ruim. Cara, hoje nós estamos aqui na Bélgica, né? A Bélgica é ruim, aí a Espanha é ruim, Portugal é ruim, aí volta pro Brasil, o Brasil também não presta, tal. Não é o lugar, criatura. É você. É você que tá com uma raiz de amargura dentro do peito. Aí tudo tá ruim. O café não tem gosto, aí a Bélgica é ruim, o trabalho é ruim, é tudo. É você, não é o lugar. Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Perdão, irmãos, é um mandamento inegociável para o cristão, né? Para o cristão. Se você que está ouvindo aqui esse segundo podcast, eu já estou concluindo, não é cristão, aí tudo bem. Você não é cristão, não quer seguir o que Jesus manda, não quer seguir o que a Bíblia fala, aí tudo bem. Aí você pode falar, não, eu não tenho nada com Jesus, não estou nem aí. Ok, tá tudo certo. Te amo igual. Mas se você que está ouvindo esse podcast até agora é cristão, e se você está até agora ouvindo, provavelmente é, o Pai Celestial vai fazer conosco se nós não perdoarmos o nosso irmão de coração. Perdão, irmãos, não é algo, não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Jesus está falando assim, se quiser, perdoa. Se der, perdoa. Sabe, eu vejo pessoas usando versículos fora de contexto para tentar dar base bíblica para desunião. Você já viu isso? Não viu? Eu vou te vacinar se você não viu, que às vezes você pode encontrar com um teólogo de Satanás aí, porque o teólogo de Satanás é aquele que distorce o texto, né, para fazer uma heresia, né? Aí distorce o texto, ele não interpreta o texto, né? Ele só distorce para fazer o quê? Dar base para uma heresia. Qual que é? A pessoa tentando dar base para desunião é quando a pessoa fala assim, mas como andarão dois juntos se não tiver de acordo? É melhor não andar. Opa, é isso que a Bíblia fala? É isso que é o mandamento do corpo de Cristo? É isso? Ó, você viu que eu joguei para o corpo de Cristo? Se você pensa assim, ou se você já usou esse versículo para tentar falar assim, eu não ando com fulano, né? Porque como andarão dois juntos se não tiver de acordo? Se você é um desses que já usou esse versículo, você viu que quando eu lancei aqui por corpo de Cristo, você já fica sem jeito para falar de novo? Não tem dois corpos. É um corpo de Cristo. É um corpo. Mas tem denominações, igrejas, mas é um corpo só. Se você não quer estar em comunhão com alguém que está no corpo de Cristo, então talvez você que não esteja no corpo de Cristo. Aí a pessoa pega esse versículo isolado e não presta atenção no contexto que ele foi escrito, não presta atenção no que ele foi falado, aonde foi falado, por quem foi falado, nada. Ninguém vai trazer a interpretação que isso é uma alegoria que Deus está usando com o povo de Israel que estava na idolatria. Não, isso aí não. Isso aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar de contexto para tentar dar uma base bíblica para desunião dentro da igreja.
Ah, mas a Bíblia diz, né? Se possível, seguir a paz com todos. E a santificação e tudo. Se possível, seguir a paz, não é dos irmãos da igreja, não, querido. É porque contra Satanás e contra os homens que vivem na prática do pecado, em alguns casos não vai ser possível seguir a paz. Porque quando você pregar a palavra de Deus, vai causar revolta. Mas aonde que isso está falando para a igreja, para o corpo de Cristo, para eu e você dentro da igreja como cristão? Que eu não tenho que seguir a paz com todo mundo. É isso que o texto está dizendo? Ó, já mais um ponto que cai por terra. A pessoa fala, não, mas Paulo brigou com Pedro e separaram-se. Aonde você leu isso, irmão? Na epístola lá aos Gálatas, né? Na carta aos Gálatas, melhor dizendo, Paulo fala que repreendeu Pedro publicamente porque ele estava, quando chegou os cristãos judeus, Pedro começou a desprezar os gentios, começou a ficar à parte, aí Barnabé foi influenciado por Pedro, começou a fazer isso igual, Paulo notou e confrontou, debateu, um debate teológico, debateu teologicamente que aquilo que Pedro estava fazendo e Barnabé seguindo estava errado. Só que logo em seguida, não sei se te contaram, você não sabia? Então você vai saber agora. Logo em seguida, é o concílio em Jerusalém de Atos 15. Você sabe quem estava lá no concílio junto com Pedro? Paulo. Mas não estava brigado? Então não teve briga, né, meu irmão? Você já leu na epístola de Pedro, na segunda, Pedro elogiando Paulo? Você já leu isso aí já? Pois é, ué. Então não teve briga entre os dois. Teve um caso que teve um debate teológico. Fim, não teve briga, não teve se separou e foi cada um para um lado. Não teve isso. Em outras palavras, não tem base bíblica para desunião. Não tem base bíblica para não viver em comunhão. Não tem base bíblica para essa conversa do perdoo, mas é ele lá e eu aqui. Isso não existe. E eu te digo mais, o perdão é um pilar da vida cristã. É um mandamento inegociável de Deus, de Cristo, para nós. Para poder restaurar relacionamentos, a comunhão da igreja, guardar mágoa, buscar vingança, do jeito que eu mostrei aqui, só leva você à destruição. Afeta a sua saúde, você viu aí os termos que eu coloquei, tanto a medicina quanto a teologia, elas vão convergir para afirmar que o perdão não é apenas uma escolha, é uma obrigação para o cristão que deseja viver uma vida abundante. De fato, ser cristão, né? Não perdoar, irmãos, é escolher a escravidão. Perdoar é escolher a liberdade. Eu vou terminar aqui com uma frase de C.S. Lewis, num livro que ele escreveu, Cartas do Inferno, de 1942. C.S. Lewis diz assim, abre aspas, perdoar é o ato mais cristão que podemos realizar, pois é nele que imitamos Cristo e encontramos a verdadeira liberdade do Evangelho. Fecha aspas. Bom, que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês. Você que ficou conosco aqui até agora, que ouviu a segunda parte, não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Não apenas ouça. Ouvi o Spotify, que legal, muito legal esse estudo. Mas continua com mágoa, continua sem conversar com gente dentro da igreja, continua sem ter comunhão com pessoas, continua não chamando A e B para ir na sua casa, porque na minha casa... Não seja só ouvinte, seja praticante da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que Cristo nos ajude a cada dia liberar perdão para sermos ainda mais parecidos com Cristo. Deus abençoe.